Deus mandou entregar esta mensagem poderosa para você. Deixa Deus ser Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração e geração. Muitas vezes nós oramos, pedimos, clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Tudo o que queríamos ouvir Deus falar conosco é: meu filho, acalma o seu coração, eu estou cuidando, eu estou tomando conta dessa situação. Mas, quando Deus se cala, nós ficamos realmente apavorados e questionamos: por que Deus não ouve as minhas orações? Por que Ele não me responde? Será que eu fiz algo errado? Na verdade, existe um grande empecilho para ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos Ele ser quem Ele deve ser em nossa vida. Não deixamos Deus ser Deus. É quando nós queremos tomar o lugar dEle, quando pedimos alguma coisa, mas não deixamos Ele fazer. Fazemos com as nossas próprias mãos. Quantas vezes pedimos a Ele algo assim: Senhor, toma conta desta situação, eu a coloco em suas mãos, porque eu não posso e não tenho condições de resolver. Mas logo em seguida, já começamos a planejar em como vamos resolver aquela situação. E Deus deve ficar pensando: Ele me pediu isso, mas já está fazendo do jeito dele. Você não fez isso algumas vezes? Eu fiz muitas vezes. E aí está o problema. Você toma as rédeas da situação e depois tem que lidar com as consequências. Veja o caso de Moisés. Quando Moisés foi criado pela filha do faraó e cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. Não era esse o projeto de Deus. O plano do Senhor era fazer como fez com José, tornar aquele homem governador do Egito. Ele se tornaria faraó, um faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas seria sim o faraó que iria adorar o Deus vivo e todo-poderoso. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Porém, a Bíblia conta que Moisés matou um homem egípcio, frustrando assim os planos de Deus. Porém, como os planos do Senhor nunca podem ser derrotados, houve toda aquela história que conhecemos. Moisés se tornou foragido, ouviu a voz de Deus pela primeira vez na sarça ardente, voltou ao Egito, desafiou o faraó, libertou o povo, abriu o Mar Vermelho e tudo mais que nós já sabemos. O Senhor tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. No Salmo 100 está escrito: reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que palavra linda! Agora eu te pergunto: quem é o seu Deus? É você? Por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Quer criar todas as situações e tomar todas as decisões? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é um privilégio muito grande. Acontece que muitos de nós temos nos esquecido que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é ilimitado e nós somos cheios de limitações. Ele é onipotente e nós somos fracos. Existem várias histórias bíblicas onde pessoas viveram sobrenatural, passaram por livramentos milagrosos, coisas inimagináveis.
E tudo isso foi manifestação de Deus. Ele nos mostra que, independente das circunstâncias que estejamos enfrentando, independente de nossos medos, falhas e erros, Ele continua sendo Deus e o Senhor de toda situação. Independente das forças externas, dos nossos inimigos que nos causam tanto pavor, Ele sempre se revelará como Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor se revelou em situações de dificuldade extremas, como em vários momentos da vida do seu povo, imagine o que Ele pode fazer nas coisas pequenas do seu dia a dia que tiram a sua paz. O poder de Deus é manifestado quando os olhos humanos não enxergam mais solução. Ele é especialista no impossível. Ele gosta de fazer aquilo que o homem não pode fazer para Ele mostrar que Ele é Deus. Não espere coisas comuns de um Deus que age no sobrenatural. Mas, para que isto aconteça, Ele precisa ocupar o lugar que é dele na sua vida. Não limite o agir do Senhor, pois Ele nunca falhou e nunca falhará. Se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança de Deus não tem fim. Se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável de sua alegria. Se você alguma vez foi abandonado, saiba que Deus estará sempre ao seu lado e jamais irá te abandonar. Jamais deixará de estar ao seu lado. Se você foi decepcionado, saiba que Deus só vai te surpreender com a sua fidelidade. Se você foi traído, saiba que Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele é tudo em todo o tempo. Ele sabe de todas as coisas e quer nos dar a vitória. Mas precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e temos que deixar que Ele seja Deus em nossas vidas. Ele é Deus quando o nosso coração está aflito. Ele é Deus quando o nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando sofremos perseguições. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando passamos por tribulações. Ele é Deus quando não sabemos por qual caminho devemos seguir. Ele é Deus quando somos tomados pelo medo, pela aflição e pela angústia. E Ele é Deus quando amamos o nosso próximo. Ele é Deus quando não conseguimos amar ao nosso próximo. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos. Ele é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando as portas se abrem. Ele é Deus quando nós pecamos e Ele é Deus quando nós oramos. Ele é Deus quando nós falhamos. Ele é Deus quando nós alcançamos uma grande vitória. Ele é Deus quando nós o deixamos de lado em nossas vidas. Sim, Ele é Deus e Ele diz neste dia: sim, eu sou o teu Deus e quero cuidar da sua vida. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, somos tomados por sentimentos de angústias e ficamos abatidos. Sentimentos assim fazem parte da vida humana. Ninguém está livre de senti-los. Quanto mais em um mundo tão conturbado, tão imprevisível. Tomados por esses sentimentos que bagunçam o nosso coração, falhamos por não confiar em Deus. Falhamos por não reconhecer que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer situação. Falhamos por não deixarmos Ele tomar posições e ser o Senhor de nossas vidas. Queremos agir com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, confiando em nossas habilidades. Habilidades que não temos. E o resultado disso será a frustração. Pois todas as vezes que agimos assim, não estamos deixando Deus ser Deus. Assim, quando nós nos sentimos frustrados, assim quando nos sentimos impotentes diante de uma situação desfavorável, podemos crer que Ele continua sendo bom. E é no momento em que nossas forças se esgotam, que o Senhor se sente mais à vontade para agir
em nosso favor. Ele não se esqueceu de você, ele não te abandonou, ele só está esperando a sua permissão para ser o Deus que ele pode ser para você. Ele sabe como agir e você precisa deixar ele trabalhar. Então pare de tirar o lugar que é dele quando as lutas surgirem. Quando você, enfim, compreender isso, ele se levantará do seu trono, estenderá a mão em seu favor e dirá: agora sim, agora eu vou te provar que eu sou Deus em sua vida. O salmista disse no Salmo 46: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó e a nossa torre segura. Venham, venham as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmos 46, versículos de 7 a 11. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, agradecemos por esta mensagem. Perdoe-nos pelas vezes que impedimos o seu agir em nossa vida. Pedimos em oração, mas logo depois tomamos uma atitude precipitada, perdendo com isso a sua intervenção. Acalme nosso coração, Senhor. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade para que cuides de nós. Permitimos no dia de hoje que o Senhor seja Deus em nossa vida. Seja Deus em nossa vida, Pai. Faça conforme a tua vontade e a sua palavra. Somos instrumentos em suas mãos e permitimos o seu agir verdadeiramente em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ame a si mesmo, não espere elogio das pessoas. No livro de Marcos, capítulo 12, versículos 32 e 33 diz: Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Começo essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como vamos amar ao próximo se não nos amamos? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e se fez um elogio? Por uma conquista, por ser quem você é, pela sua história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se deu o conforto de se autoelogiar? É importante que a gente se olhe e aponte os nossos defeitos, mas não esquecendo das qualidades. Não temos o hábito de reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é bonito. O elogio que vem de fora é bom, quando é na medida certa, quando as pessoas não te idealizam, quando elas elogiam algo que é verdadeiro. Mas quando você identifica essa capacidade de fazer-se um elogio, é melhor ainda. Isso é muito necessário, é fruto do amor de Deus por nós. Deus vai trabalhando dentro de nós de uma forma incrível, criando a oportunidade de acreditarmos nele. A fé em Deus é um fruto, um desdobramento natural da fé que nós vivemos no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor. Fé, no primeiro momento, é confiança. É aquela coragem que você tem de ficar de pé.
É como dar os primeiros passos e confiar que se você cair, o outro está ali te segurando. Essa é a primeira fé que experimentamos. Depois, nós vamos evoluindo nessa confiança, até no momento em que nós somos apresentados a Deus. E você naturalmente vai associar o verbo confiar com tudo aquilo que você já aprendeu humanamente. Porque nós não temos dois verbos. Confiar enquanto realidade humana e confiar enquanto realidade sobrenatural é o mesmo verbo que se aplica a tudo. Com tudo isso, você vai entender o significado da confiança em Deus a partir do que você aprendeu do significado da confiança nas pessoas. Talvez seja por isso que fica tão difícil de uma pessoa que não teve a experiência da confiança humana ter um relacionamento com Deus. Por exemplo, uma criança foi desamparada quando os pais se separaram. Caso isso não seja bem administrado ou por qualquer outro motivo, vai gerar como consequência uma insegurança e dificuldade na vida espiritual. Precisamos respeitar quem não crê em Deus. É muito fácil chegarmos e vomitar as nossas regras e religiões em pessoas que têm essa dificuldade em acreditar. Você desconhece a história dessas pessoas. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e evoluíram desacreditando. Porque quando você desacredita do outro, crer em Deus, que nós não vemos, se torna mais difícil. Precisamos ter sempre interesse na história do outro, para podermos entender as suas escolhas. Porque tal pessoa tem tanta dificuldade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor. É o fruto, o resultado de como foi criado, de como a pessoa aprendeu a confiar em si. Às vezes pensamos que é o lar perfeito que faz as pessoas assim, mas não, às vezes é o caos. As dificuldades que geram a necessidade de reagir e de pensar: eu não tenho ninguém por mim e eu terei que ir à luta. Nesse caso também existem pessoas que reagem ao contrário. Existem outras pessoas que foram completamente desprezadas e ficamos esperando que elas serão vítimas durante toda a vida. Mas também não. Elas tomam consciência da sua própria história e descobrem que podem e buscam aquilo que não as trouxeram. Às vezes olhamos para uma pessoa rancorosa, egoísta, mesquinha e nos perguntamos o porquê. É só olhar para o passado dela que você vai entender. Todas as pessoas nos influenciam de certa forma. Os pais, avós, tios, vizinhos, professores, a escola, os colegas de escola, amigos do trabalho. Precisamos nos olhar no espelho e se autoelogiar como uma forma generosa, um ato de agradecimento de tudo que conseguimos alcançar. O ser humano que somos, a nossa história que muitas pessoas desconhecem, às vezes até nós mesmos. Por que não buscarmos nos conhecer de uma forma profunda? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje, no seu comportamento e no seu temperamento, lhe prejudique. Daqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência. Ou então naqueles detalhes da nossa história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes de nossa personalidade que, se não tomarmos nas mãos, se não cuidarmos, jamais vamos nos aplaudir. O ser humano reconciliado é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com aquilo que está alcançando. Pois a vida não é perfeita para ninguém, mas precisamos dar conta dela
E de alguma forma, precisamos sobreviver a tudo isso. Essa sobrevivência precisa ser entendida todos os dias. Não é um projeto que podemos jogar para longe, ou tampouco ficar olhando para trás. Precisamos lidar com essa sobrevivência diariamente. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que é bonito, que já alcançamos em nós mesmos, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplausos. Mas quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida. Descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Deus não errou conosco. Talvez nós estamos olhando de forma errada para dentro de nós mesmos. Pode ter certeza que Deus não errou contigo. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus fez, que te colocou aqui em essência. As pessoas que nos cercam e que nos influenciam podem ter errado. Podem até terem prejudicado a sua compreensão daquilo que Deus fez por você. O erro dos outros não pode definitivamente nos prejudicar ao enxergar o acerto que Deus fez. Nós necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que vivemos conscientes ou inconscientes, para que a olhemos para o resultado que está aqui hoje, nesse dia, nesse horário, para que possamos projetar a continuidade de tudo isso. Deus acertou quando nos projetou. Ele nos fez para que buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. Não é justo vivermos de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Às vezes fazemos escolhas infelizes, superficiais, e assim vamos colhendo muito pouco de nós mesmos, porque acabamos nos acostumando com a mesmice. Vamos vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em buscar a nossa melhor parte. Precisamos alcançar o direito de ser quem somos, sem precisar criar um personagem para agradar as pessoas. Não é justo você viver para agradar os outros se você não está agradando ou correspondendo à essência que Deus colocou em você. Tenha em mente que o que tiver que ficar, ficará, e o que tiver que partir, partirá. Perca essa ansiedade, porque a nossa liberdade interior não pode nos levar para fora, é para dentro. Quanto mais tomamos consciência de quem somos e o que ainda podemos ser pelo poder de Deus, muito mais ficamos livres e muito menos permitiremos a escravidão do olhar do outro. Há olhares que nos aprisionam, pois querem que sejamos daquele jeito, e por uma fragilidade emocional nos sujeitamos, e nada pode nos empobrecer mais do que nos adequarmos ao que o outro quer que sejamos. Temos que ser aquilo que Deus criou. Temos que ser um vulcão em constante erupção. E o que sai tem que ser a nossa verdade. Tenha coragem, simplicidade e humildade. Somos profundamente amados por Deus. Às vezes somos tão vaidosos com os nossos pecados que achamos que Deus não nos ama por causa disso. O seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Ele pode colocar um obstáculo também na sua relação com Deus. Mas não é que Deus goste menos de você por ser pecador. A relação de Deus conosco, quando o assunto é pecado, é que nenhum pai gosta de ver o filho perdendo a oportunidade de ser grande, de ser bom, verdadeiro, inteiro, saudável. Pense assim: por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque enquanto pai e mãe
ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que lhe destrói, não iria agradar ninguém. O pecado é uma realidade que, antes de desagradar a Deus, desagrada a nós mesmos. O maior prejudicado com o nosso pecado somos nós, pois estamos perdendo a oportunidade de sermos homens e mulheres bons. Quando escolhemos a maldade, somos nós que perdemos a oportunidade de sermos puros. O desejo de Deus é que nós sejamos cada vez mais proprietários das riquezas que Ele nos concedeu. O grande desejo de Deus é que estejamos cada vez mais próximos dessas riquezas que foram semeadas em nós por Ele. Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente, mesmo que os seus resultados não tenham sido maravilhosos, porque quando você se aplaude, acaba reconhecendo o lado bom que você já alcançou, as riquezas que já conseguiu distribuir. Quando você é capaz de reconhecer que já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima. Você para de autodesprezar-se, porque nada pode te paralisar. Como é difícil sobrevivermos no lugar em que as pessoas vivem, nos colocando defeitos. Como é difícil crescer como pessoa em ambientes nos quais as pessoas têm um olhar extremamente pessimista sobre nós. Ora, quando somos incentivados, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, nos motivamos para alcançar mais amanhã. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo que você já se oferece. Acredite em você. Acredite que Deus ama você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, agradeço a Ti de todo o coração e de toda a minha alma, devido a esta oportunidade de orar a Ti na presença de muitos de Seus filhos e filhas. Querido Deus, muitos deles que oram comigo agora não se amam verdadeiramente, se menosprezam e se acham derrotados. Que a partir de hoje, Pai, todos eles olhem para si mesmos com outros olhos, como verdadeiros filhos Teus, que são muito amados por Ti. Toque-os agora, Senhor, através do Espírito Santo, e que eles sejam transformados neste momento. Que a Tua graça esteja presente na vida de cada um e que o Seu amor invada esses corações. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vença a tribulação. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17 diz: É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior se renova de dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Quem de nós, diante de algum problema, nunca se pegou dizendo palavras como: esse problema parece que não vai acabar nunca. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Certamente você deve se lembrar de ter dito alguma dessas frases. Mas a palavra tem algo bem diferente a dizer a respeito das suas tribulações. Aliás, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo somente 2 palavras para se referir aos tempos de dificuldade e provação que você vive. A Bíblia diz que a presente tribulação que hoje o desafia é momentânea e ligeira. Ou seja, as dificuldades que você está enfrentando têm dias contados. Ela não irá durar nem um dia além daquilo que é permitido pelo Senhor. Ela é momentânea. E ainda mais,
Esta tribulação já está sendo trabalhada por Deus. Ela já está indo embora, pois ela é ligeira. Em tempos de aflição, que maravilha poder acreditar que as dificuldades que vivemos não são eternas, não vão durar para sempre. Essa certeza que renova as nossas forças faz o apóstolo exclamar: por isso não desfalecemos. Não perdemos as forças, não desistimos de nossas lutas, pois o Senhor está no controle e tem uma hora certa para nos abençoar. Paulo dá então a receita para não desfalecermos, para não nos deixar confundir pelas aparentes demoras de Deus. Ele diz: ainda que exteriormente nosso homem exterior se desconjunte, nosso interior se renova de dia para dia. Quando enfrentamos uma daquelas marés de problemas que vez por outra se abate sobre a nossa vida, é comum que nosso exterior se ressinta, nossa saúde se fragilize e nossa mente se canse. Contudo, isso não deve ser para nós motivo de temor, se, cuidando do nosso interior, nos deixamos conduzir por Deus. Aos poucos, depois do primeiro impacto, vamos recobrando saúde e equilíbrio, contanto que nosso interior se renove de dia para dia. Se não deixarmos as coisas envelhecerem dentro do nosso coração, nossa capacidade de resistir aos tempos de tribulação é grande. Acumulando rancores, ressentimentos, desejos de vingança, nosso interior se desgasta e torna-se fraco para as batalhas. Se permitirmos em oração que o Espírito Santo nos renove e recolha para si, ao final de cada dia, a cruz que já carregamos, iniciaremos a próxima manhã como um presente, mais uma chance vinda de Deus. Querido irmão e irmã, a atual tribulação pode deixar um saldo positivo em sua vida, se for suportada na intimidade com o Senhor, na entrega aos cuidados dele. A Bíblia diz que as tribulações momentâneas e ligeiras nos preparam para suportar um peso da glória incomensurável. As dificuldades que você enfrenta hoje têm dias contados, mas a glória que você receberá por ser fiel ao Senhor em meio às suas dores não pode ser medida, pois é eterna. Você está sendo moldado por Deus através das provações da vida para se tornar uma coluna forte para grandes e eternas obras do Altíssimo. Não desfaleça, não perca as forças, mas permita que o Espírito de Deus o renove ainda hoje com o poder do amor e do perdão. Ore comigo assim. Querido Pai, eu te agradeço por entender que minhas tribulações e dificuldades são momentâneas e ligeiras. Agradeço porque um dia elas vão passar, deixando-me mais próximo da glória que o Senhor preparou para mim. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo me renove este dia. Não quero que coisas passadas envelheçam dentro do meu coração. Abro mão dos rancores, dos julgamentos, das vinganças, para estar inteiramente livre para receber o que o Senhor tem para a minha vida a partir de agora. Enche-me, Senhor, com o teu espírito de amor e perdão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Semeie para colher. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Um dos motivos clássicos pelos quais as pessoas não têm alcançado tudo o que Deus tem preparado para suas vidas é o fato de ficarem sempre aguardando que as circunstâncias estejam favoráveis para que possam tomar suas decisões e agir. Este é um engano muito comum e recorrente, não só entre as pessoas que não caminham na fé, como também entre alguns convertidos.
tais pessoas entendem que Deus fará com que todas as circunstâncias se alinhem de maneira a criar um momento absolutamente perfeito, ou uma época conveniente, para que só então eles possam agir em prol daquilo que estão buscando. Muitos têm nutrido este pensamento durante décadas de suas vidas e com isso estão adiando a realização de muitos de seus sonhos, metas e objetivos. Por consequência, estão fazendo com que a sua missão de vida não seja desenvolvida plenamente. Muitos convertidos estão operando muito abaixo de suas reais capacidades, porque estão esperando que Deus faça tudo para eles, até mesmo a parte que cabe unicamente a cada um de nós realizar. Você sabe a força da sua atitude? A verdade é que na vida não existe um momento perfeito e que todas as circunstâncias estarão a seu favor. Sempre que você se dispuser a fazer algo relevante para a sua vida ou pela de outras pessoas, sempre haverá variáveis fora do seu controle que não estarão plenamente de acordo. E quem fica aguardando que tudo esteja como planejado, acaba ludibriado pelo tempo. Nunca toma uma decisão ou uma atitude e acaba por perder grandes oportunidades de vitória e desenvolvimento. A capacidade de aproveitar oportunidades, decidir e agir, mesmo quando as coisas não estão da forma inicialmente idealizada, é o que vai levar a sua vida para níveis mais altos de realizações e conquistas. Lembre-se que as circunstâncias estão fora do seu controle, como o vento e as nuvens citadas no versículo. Mas não coloque seu foco naquilo que você não controla. Mantenha os seus olhos naquilo que você pode e deve fazer, pois tudo que não podemos controlar está debaixo do controle de Deus. Os cristãos sabem que precisam tomar decisões e empreender ações mesmo quando as circunstâncias estiverem aparentemente desfavoráveis. Mesmo quando o vento estiver soprando no sentido contrário das suas expectativas, e mesmo que o tempo não esteja plenamente propício para fazer o que precisa ser feito. Algumas pessoas desejam economizar algum dinheiro para realizar algum sonho específico, como comprar um bem, um carro, um aparelho qualquer, uma casa, mas ela tem a seguinte visão das coisas: eu não economizo porque nunca me sobra dinheiro. O que esta pessoa está fazendo é olhar para o tempo, ou seja, para a impossibilidade, que é a circunstância contrária ao desejo que ela tem de economizar. E vendo as coisas deste modo, ela nunca começará a fazer o que precisa a ser feito, que é economizar. Terá caído em uma terrível armadilha mundana chamada procrastinação. Neste caso, o que a pessoa precisa fazer é começar a economizar primeiro, mesmo que seja um valor muito baixo, e reorganizar a sua vida a partir de uma nova atitude de economia. Nem sempre é fácil, mas é o que tem que ser feito. Além disso, o fato de que nunca sobrará dinheiro, justamente porque ela não economiza, e não o contrário. No exemplo acima, economizar é o equivalente a semear. O fato de nunca sobrar dinheiro é o equivalente ao vento e às nuvens que impedem de plantar. E comprar o bem desejado é o equivalente a colher. É necessário, entretanto, que cada um de nós tenha um entendimento claro dos momentos de plantar e colher, pois desta forma saberemos que há uma colheita por ser feita, seja ela em que área for da nossa vida. Ninguém consegue colher algo que não plantou, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Por vezes você terá que tomar decisões e empreender ações nos momentos em que as forças estarão contrárias ao seu objetivo. Mesmo assim, terá que ser feito. Os cristãos compreendem plenamente a ação da providência divina e sabem que mesmo as circunstâncias adversas são usadas para nos favorecer. Como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Portanto, mesmo os fortes ventos de oposição e aparente impossibilidade momentânea, assim como as nuvens de circunstâncias fora do nosso controle, não podem ser motivo para procrastinarmos nossas decisões e atitudes, que sabemos nos levarão para onde desejamos estar. Você não precisa dominar todas as variáveis para se decidir e entrar em ação, pois se viver esperando que todas as peças se alinhem de acordo com a sua vontade, está correndo um sério risco de nunca fazer o que é preciso. Com isso, jamais alcançará seus objetivos de fé, sejam eles quais forem. Chega de adiar suas realizações. Escreva numa folha de papel detalhadamente quais são suas visões de fé, ou seja, quais são seus sonhos, objetivos e metas relevantes para o cumprimento da sua missão de vida. Quais bens você necessita adquirir para dar o conforto e qualidade de vida para si mesmo e para a sua família? Que ações você precisa desenvolver para ajudar outras pessoas? Defina as decisões e atitudes que serão necessárias para alcançar cada um dos sonhos que Deus lhe deu. Mas seja sincero neste processo, pois conforme diz em Provérbios 11:3, a sinceridade dos sinceros os encaminhará. Ou seja, a sinceridade ajuda a encontrar um caminho. A dica aqui é: procure se afastar das vaidades. Depois de definir claramente as decisões e atitudes que você terá que fazer, mãos à obra. Nada mais de aguardar que as circunstâncias estejam todas favoráveis para agir. Chega de deixar aquilo que fará grande diferença em sua vida, sempre para o dia seguinte. Chega de perder as oportunidades por achar que ainda não é sua hora. Deus deseja multiplicar abundantemente suas colheitas em todas as áreas da sua vida. Mas para isso, você precisa ignorar a imperfeição dos momentos e plantar. Ore comigo assim: meu Deus, a Ti eu clamo, dentro de mim há trevas, mas em Ti eu encontro a luz. Sinto-me sozinho, mas Tu não me abandonais. Estou desanimado, mas em Ti encontro auxílio. Estou inquieto, mas em Ti encontro a paz. Dentro de mim há amargura, mas em Ti encontro paciência. Não compreendo Teus planos, mas Tu conheces o meu caminho. Vinde, Senhor, em meu auxílio. Retira minha alma do abismo da morte. Cura e liberta meu coração de todas as amarras. Preciso de Ti, Senhor. Escolho plantar, Senhor, independente das circunstâncias. Não quero mais procrastinar e vou começar a fazer a minha parte. Me orienta, Senhor, através do Seu Santo Espírito. Socorre-me em minhas angústias, ansiedades e todas as minhas preocupações. Muda tudo o que eu não posso mudar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Onde está a sua paciência? Acalme o seu coração. Espere, tenha paciência. No livro de Romanos 12:12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. No Salmo 37, de 7 a 9 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. No livro de Romanos 5, versículos 3 e 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Às vezes ficamos preocupados com um futuro que nem sabemos se vamos ter. Ou então passamos boa parte do nosso tempo faturando o passado.
pegando as faturas e pensando se valeu a pena ou não. Nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor neste momento, agora. Tudo hoje nos convida a caminhar com muita pressa. O mundo hoje é apressado e, se não cuidarmos, acabamos entrando nesse ritmo acelerado, o que nos impede muitas vezes de perceber a nossa própria vida. Muitas vezes não apreciamos a viagem porque estamos ocupados com tantas coisas. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa de deslocamento que nos leva até qualquer lugar. Talvez a virtude mais necessária para os dias de hoje é ter paciência. Paciência com o processo da vida. Paciência com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque só na paciência descobrimos que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa com muita intensidade. Às vezes ficamos cansados e perdemos a capacidade de ter essa paciência. Temos dificuldades de lidar com o tempo. Queremos tudo para ontem. Colocamos a nossa alma em um ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Precisamos prestar atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes estamos ditando um ritmo que sufoca, que mata aos poucos. Quem impõe esse ritmo é o corpo. Nós não podemos separar as duas realidades. O corpo e a alma precisam ser conjugados. Mas você não pode esquecer que existem necessidades diferentes. A alma tem dificuldades de descansar, e a oração verdadeira é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E assim ela começa a ficar propensa a Deus. E começamos a ter possibilidade de ter um encontro com Ele, pois após disciplinar o corpo em uma quietude no silêncio, a alma começa a entrar nesse contexto de silêncio e quietude, que é aonde vamos ter a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. A palavra de Deus nos tranquiliza e nos ensina valores que mexem com a nossa cabeça, com o nosso jeito de pensar. E com isso vamos percebendo esse movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que tenhamos equilíbrio para enfrentar as peças da vida. Hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo a sua vida porque não aprenderam sobre paciência. A pressa nos mata. Nós sofremos na carne por consequência da ansiedade. A falta de paciência nos prejudica a ter relacionamentos com qualquer pessoa. Nós estamos agitados, vivendo fora demais, temos compromissos demais e quietude de menos. Quando percebemos isso, é preciso priorizar a nossa vida, impondo então regras para nós mesmos, para refletir e entrar em silêncio, em sossego, em oração, pois muito do nosso cansaço é porque não temos tempo nem para administrar o nosso dia e pensar como anda a nossa alma, pois a alma interfere no corpo e o corpo interfere na alma. Quando chegamos em casa, precisamos ter esse tempo de quietude, de desligar um pouco o celular, de estar mais diante de Deus, para que Ele nos preencha. E, consequentemente, no outro dia, teremos o que oferecer para as pessoas. Todos nós temos a necessidade disso. Qual é o espaço que você cria dentro do seu coração para Deus te dar paciência, virtude que só Ele pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a vontade dEle? Qual
é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça, para que você não se desgaste demais nessa vida, que é tão rara e que nem percebemos por causa do nosso modo de vida que escolhemos viver? Nós, leigos, precisamos também prestar atenção se os líderes espirituais estão trabalhando demais, se estamos exigindo demais deles, se eles estão tendo o seu próprio tempo para abastecer-se. Precisamos pensar na vida deles como seres humanos, onde também necessitam descansar e ficar em silêncio. Deus não pode fazer nada com as nossas obras, se antes Ele não possui o nosso coração. Quando oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o nosso coração, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro. Em pouco tempo, você estaria oferecendo a si, somente a si. Isso vai nos desgastar demais. Vamos ficar exaustos, cansados, vamos perder a paciência e vamos ficar estressados, brutos com as pessoas, e vamos esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de um cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Silêncio, oração, respiração profunda, uma música, uma boa leitura. Não vá para a cama no fim do dia antes de se oferecer tudo isso e trabalhar essa paciência no seu coração. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, Seus filhos e filhas que tanto Te amam. Fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas Te rogamos que nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. Senhor, estamos convencidos de que sem sofrer com paciência não podemos ganhar o céu. Dele é que vem, dizia Davi, a minha paciência. Salmo 61:6. O mesmo queremos dizer hoje: dá-nos a paciência no sofrimento. Queremos aceitar com tranquilidade todas as tribulações, mas depois, quando elas chegam, nos enchemos de tristeza e desânimo. Dessa forma, sofremos sem méritos e sem amor. Por isso, Pai, vos pedimos, pelos merecimentos de vossa paciência, a graça de sofrer todas as cruzes por vosso amor. Amamos a Ti de todo o coração. Amamos a Ti, Pai, digno de um amor infinito. Nos arrependemos de todo o coração, de todos os desgostos que temos dado ao Senhor. Prometemos aceitar com resignação todos os sofrimentos que iremos passar, mas esperamos de vós o socorro para sofrer com paciência, especialmente as dores da nossa agonia. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um pouco mais sobre a fé. Palavra pequena, mas poderosa. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Fé é acreditar nas coisas que se esperam e ter a convicção de fatos que não se veem. Tudo o que recebemos de Deus é pela sua graça e por fé. Nossa fé em Deus e em suas promessas é o caminho para vivermos uma vida em paz e próspera.
É a graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade em nossa vida. Nenhum de nós é suficiente bom para merecer tudo o que Deus faz por nós. É somente pela graça e misericórdia dele. E isso faz com que fiquemos surpresos e impactados com a bondade de Deus. Você pode dizer: eu gostaria de ter um pouco mais de fé. Ou talvez ainda: eu não tenho fé. Na verdade, a cada um foi dado uma medida de fé, conforme Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Todas as pessoas têm fé e possuem uma fé suficiente para fazerem tudo o que precisam em qualquer momento de suas vidas. Agora, sua fé pode parecer fraca, porque por vezes você não a tem usado muito, ou talvez esteja usando apenas em algumas áreas por um longo tempo, esquecendo que pode usá-la em todas as áreas da sua vida. Outra situação: você sabia que pode usar a fé para superar o seu passado? Você pode estar preso a ele por vários motivos, mas te afirmo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, verdadeiramente, seu passado não precisa mais atormentar a sua vida, e você pode andar em vitória a partir de hoje. Não importa o que possa ter acontecido em sua vida no passado, livre-se de qualquer tipo de mentalidade de vítima com relação ao que te aconteceu. Não existe possibilidade de ser vítima e nova criatura ao mesmo tempo. Uma passagem interessante está na carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 22, que diz: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo está escrevendo esta carta a Filemão sobre um escravo que ele chamou de Onésimo. Este escravo havia fugido de Filemão e no seu caminho acabou se tornando um filho espiritual de Paulo. Paulo, depois de mentoreá-lo, iria devolvê-lo a Filemão e queria ter certeza que Filemão o receberia graciosamente, mesmo tendo fugido. Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta, não tendo ideia de quando iria sair do cárcere. Existe algo importante nessa passagem. Paulo, na verdade, estava dizendo: eu tenho a fé que, se continuarem orando por mim, eu vou sair daqui desta prisão e serei capaz de ir visitá-lo. Paulo aqui nos mostra que ele tinha fé no poder da oração. Ele acreditava que quando orava, ou se outros orassem por ele, abriria a porta para a sua libertação da prisão. Não ore sem fé. Deus quer dar a você o que você pede. Deus ouve a sua oração de fé. Paulo disse: prepara-me um quarto na expectativa da minha visita. Vou te falar um pouco do poder da expectativa. A fé tem que ter uma expectativa ativa e agressiva. Quando você está com expectativa para atingir algum objetivo em sua vida, ou de conquistar um sonho, ou de uma restauração, seja o que for, você está cheio de expectativa, de esperança e de fé que algo que você ainda não tem em mãos vai acontecer. A grande questão é que entre o pedir e o receber existe o esperar. Muitas pessoas não esperam nada, então nunca recebem. Muitas pessoas, em vez de esperar com expectativa, falam: vamos ver o que acontece, e fica resmungando. Você não pode apenas esperar. Olhe essa passagem maravilhosa em Isaías, capítulo 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês.
Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Tome posse dessa palavra. Essa passagem quer dizer que Deus está esperando a oportunidade para ser bom para você. Você consegue enxergar isso? Mas ele só pode ser bom para alguém que está esperando nele, olhando para ele, desejando o melhor dele. Agora, nesse momento, você pode se agarrar a essa verdade e fazer uma grande mudança em sua vida. Agora eu te pergunto, o que você está esperando? Mais do que você teve no passado? Mais problemas? Mais decepções? Você está com alguma expectativa? Expectativa que coisas ruins podem acontecer em sua vida? Ou expectativa no melhor de Deus para a sua vida? Comece a esperar agora pelas mudanças radicais que Deus pode fazer na sua vida. Tenha expectativa que você viverá os planos perfeitos de Deus para você. Não se afunde em suas amarguras e autopiedade. E espere com expectativa naquele que poderá mudar o quadro da sua vida. Expresse essa expectativa falando sobre isso para si mesmo e parando de falar pelo que você não tem. No Salmo 27,14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Em Isaías 40,31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta passagem de Isaías é muito poderosa. Muitos a adoram e profetizam. Mas será que verdadeiramente acreditam no que está escrito? Não devemos esperar no Senhor com uma atitude passiva. Seja ativo espiritualmente e diga: Senhor, estou esperando um avanço e talvez hoje seja o dia. A fé é cheia de expectativa. Temos que aprender que a fé é a única coisa que agrada a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não quer apenas que você creia que ele existe, mas ele quer que você acredite agressivamente que se você estudar a palavra e buscá-lo, orando regularmente, permanecendo nele, você estará esperando de alguma forma uma recompensa, porque se você serve a Deus, haverá uma recompensa. Deus promete muitas e muitas recompensas na Bíblia, e se fizermos as escolhas certas, as receberemos em nossas mãos. Talvez você possa estar no tempo de semear em sua vida. A semeadura e a colheita não são muito emocionantes, mas o agricultor nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque ele está esperando uma boa colheita. Ele não ara a terra, planta a semente, aduba, irriga, sem esperar a colheita. Precisamos semear com expectativa. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem que ser baseada na palavra de Deus. A primeira situação, precisamos ter fé em Deus. A palavra diz que todos nós temos fé e a cada um é dada uma medida de fé. Agora, o que é feito com esta fé depende de você. Você pode colocar essa fé em si mesmo. Te garanto que isso não vai funcionar, mas se quiser experimentar alguns anos miseráveis, vá em frente. Você ainda pode colocar a sua fé nas pessoas, ou ainda você pode colocar a sua fé no sistema do mundo. Não faça isso. Coloque a sua fé em Deus. Você pode ter um ótimo trabalho, um excelente salário, mas um conselho: não dependa do trabalho pelo resto da sua vida. Dependa de Deus.
Por vezes olhamos para a fonte errada para cuidar de nós e precisamos sempre estar à procura de Deus. Quando depositamos nossa fé em Deus, abrimos uma porta larga de muitas oportunidades para Deus nos abençoar. Conheça a palavra de Deus para conhecer as suas promessas e colocar a sua fé nelas. Preencha as suas orações com a palavra de Deus. Lembre a Deus das promessas dele, assim como vários profetas fizeram, e espere nele. Agora, se você não lê a Bíblia, nunca conhecerá a palavra de Deus e, obviamente, nunca conhecerá as suas promessas. A Bíblia diz que Deus deu a cada um de seus filhos uma medida de fé. Quanto mais usamos esta fé, mais ela irá crescer. A fé, ela tem uma linguagem. Você pode ouvir a fé saindo pela boca das pessoas, ou pode ouvir o medo, a preocupação, a dúvida ou a descrença. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Agora eu te pergunto, o que quer dizer a fé que professamos? É aquilo que você diz com a sua boca, aquilo que você declara com suas palavras. A fé não funciona quando oramos a Deus e em seguida, na hora do almoço, falamos com alguém sobre os mesmos problemas que acabamos de entregar em oração. Preste atenção nisso. Se você quer ver a sua fé funcionar, terá que desistir da autopiedade, de sentir pena de si mesmo. Quando oramos com fé e estamos esperando o agir de Deus, precisamos ficar atentos do que sai da nossa boca. Se caso tivermos que falar sobre o assunto, que falemos com fé. Assim, esta situação está complicada, mas Deus está envolvido nisso. Ele está trabalhando agora ao meu favor e tenho fé que vai se resolver em breve. Não fale dos seus problemas, levando com que as pessoas sintam pena de você. Fale: eu creio, meu Deus, que o Senhor está trabalhando. O Senhor já ouviu minhas orações. Eu tenho a sua palavra para me basear e eu creio na sua fidelidade. Eu verei o resultado da minha fé. A fé não é baseada no que vemos, pensamos ou sentimos. Em 2 Coríntios 5,7 diz que andamos por fé e não por vista. A história de Abraão é maravilhosa. Ele passou por circunstâncias complicadas, mas não olhou para elas. Abraão estava crendo em Deus por um herdeiro, e isso era naturalmente impossível para acontecer, devido à idade avançada dele e de Sara, sua esposa. Mas Deus havia prometido. A Bíblia diz que nenhuma dúvida ou incredulidade fez Abraão duvidar a respeito das promessas de Deus. A dúvida e a descrença podem se apresentar a você. É por isso que o poder de nossas palavras é tão importante. No minuto que a dúvida vier, você pode abrir a boca e dizer: eu não acredito nisso, pois confio que Deus está trabalhando. A melhor maneira de interromper um mau pensamento é dizendo algo positivo. Não baseie-se no quanto você vai acreditar em Deus pelo que você vê, pensa ou sente. A fé só funciona juntamente com a paciência. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12 diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. No início, é fácil ter fé quando entregamos algo em oração para Ele cuidar. Você começa cheio de esperança, mas depois que os dias, semanas, meses ou até anos vão passando, como estará a sua fé?
Entre o começo e o fim, temos um meio. Você pode estar hoje no meio de alguma situação e pode não estar tão divertido. Você precisa ser paciente, pois terá que esperar, quer queira ou não. Paciência é como você age enquanto você espera. É como nos comportamos quando nós esperamos. Você poderá esperar com expectativa. Você poderá esperar com uma boa conversa. Você poderá esperar sendo uma bênção para outras pessoas. Ou simplesmente você pode desistir e ficar reclamando. Mas aí terá que começar tudo de novo. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 15 diz: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão esperou por 20 anos. José esperou por 13 anos numa prisão, por um erro que ele não havia cometido. Esse período de espera é um deserto. Você pode estar hoje num deserto, mas esse período é de amadurecimento e onde Deus está trabalhando em sua vida, limpando algum lixo que possa estar em você ainda, para que você esteja pronto para receber o que Deus te prometeu. Desfrute do momento que você está hoje. Desfrute o agora. Aprenda isso, porque você vai ter que esperar de qualquer jeito. Outro ponto importante: a fé somente funciona e é energizada por amor. Que tipo de caminhada de amor você tem? Quanto você estuda sobre o amor? O que você sabe sobre o amor dentro das Escrituras? Como você trata as pessoas? Quantas pessoas podem estar com raiva de você? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6 diz: Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo estava farto dos Gálatas, que discutiam constantemente sobre a circuncisão. Paulo estava dizendo para que eles parassem de ser tão detalhistas com relação às regras e regulamentos da religião e se ocupassem de amar uns aos outros. Se você quiser que sua fé funcione, não pode estar com raiva de ninguém. A fé somente opera por amor. Você precisa trabalhar com o Espírito Santo para viver uma fonte vibrante de amor. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3 diz: Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Isto quer dizer que se você está em fé e está chateado, não vai adiantar. Porque quando estamos esperando em fé, estamos em repouso, num descanso eterno. Aquele descanso que temos a consciência que Deus está no controle e está trabalhando nesta ou naquela situação. A fé precisa ser liberada. Ela é uma força que está em seu espírito. Você precisa liberar a sua fé em todas as áreas de sua vida e não apenas em certas áreas específicas. Libere a sua fé para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, sentimental e financeira. Um grande problema entre nós cristãos é que liberamos a nossa fé para alguma área e esquecemos das outras. A fé sempre traz resultados. Não sei quanto tempo terá que esperar, mas garanto que ela lhe trará resultados. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 50, diz: Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. Ou seja, a fé salva. Em Efésios, capítulo 6, versículo 16 diz: Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, a fé nos protege dos dardos inflamados do inimigo.
A fé aumenta à medida que você usa. Você pode achar que tem pouca fé, então comece a usá-la e verá que ela aumentará dia a dia. Recebemos todas as bênçãos de Deus pela fé. Somos justos pela fé, somos santificados pela fé, somos redimidos pela fé, somos perdoados pela fé. Fazemos grandes coisas para Deus pela fé. Use sua fé e viva o melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, entro na sua santa presença neste momento. Agradeço por mais um dia e hoje especialmente tomo posse de todas as palavras citadas nesta mensagem. A fé tem poder. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela remove montanhas. Libero minha fé hoje, Senhor, em todas as áreas da minha vida e espero com paciência o seu agir. Ensina-me, Pai, através da ação do seu Santo Espírito, a caminhar em fé e não por vista. Desejo ser conduzido pelo Espírito Santo e não pela minha carne. Sofri muito em caminhar sendo conduzido pelas minhas emoções e sentimentos. Obrigado, Deus, por mais um aprendizado. Que essas palavras fiquem gravadas em minha mente e no meu espírito. Te amo, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Precisamos uns dos outros. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 19, diz: Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, se-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Esta mensagem de Jesus é muito clara. Precisamos uns dos outros. Homens e mulheres precisam uns dos outros, independente de denominações. Vemos hoje em dia uma verdadeira batalha cristã entre católicos, evangélicos e, pior ainda, dentre o meio protestante, verdadeiras brigas e afrontas com relação a denominações. Um acha que está mais certo que o outro e defende sua tese com unhas e dentes, esquecendo do maior ensinamento de Jesus: viver em amor. É um verdadeiro absurdo que com certeza magoa muito o coração do Senhor, pois enquanto o mundo precisa mais de Deus, muitos cristãos ficam brigando entre si. Creio que quando formos para o céu, descobriremos a verdade sobre as nossas diferenças. Iremos perceber que todos estávamos certos sobre certas coisas e errados sobre outras. Porém, mesmo nas coisas nas quais estivemos certos, realmente não farão diferença. Deus quer que caminhemos juntos e paremos com as nossas brigas infrutíferas. Que paremos de lutar com todos sobre coisas pequenas e insignificantes, das quais discordamos, e comecemos a encontrar coisas nas quais concordamos para que possamos nos relacionar uns com os outros. Jesus aguardava um novo dia em que estaria presente com os seus seguidores, não fisicamente, mas por intermédio do seu Espírito. No corpo espiritual dos cristãos, um acordo sincero entre duas pessoas em oração é mais poderoso que o acordo superficial de milhares, porque o Espírito Santo está com elas. Dois ou mais cristãos cheios do Espírito, orando juntos e pedindo que tudo seja realizado de acordo com a vontade de Deus, com certeza terão seus pedidos atendidos. Pratique a atitude de procurar maneiras de concordar com outros cristãos. E então observe o que Deus fará pela unidade da fé. Ore comigo assim: Querido Deus, venho no dia de hoje orar por todos os cristãos.
Infelizmente, nos dias atuais vivemos uma verdadeira batalha entre cristãos, defendendo suas teses e teorias com relação à fé, esquecendo de viver o melhor de Deus para suas vidas, o amor. Tenho certeza, Senhor, que essa situação magoa muito seu coração. Jesus veio nos ensinar como viver em amor, com compaixão e misericórdia. Que seu Filho seja a referência e foco para todos os cristãos, independente de denominação. Que a verdade que só vem de ti liberte todos os corações daqueles que profetizam a fé, porém estão distantes de ti e não conhecem o verdadeiro amor que vem do seu trono de glória. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não perca a fé, jamais. Siga em frente. No livro de Jó, capítulo 7, versículo 16 diz: Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Essas palavras parecem pronunciadas por alguém que esteja sofrendo muito hoje. Todavia, foram ditas por Jó séculos atrás. Na história de Jó, vemos alguém que teve seu coração despedaçado, perdeu seus bens, sua família, sua saúde e estava em profundo desespero. Jó era um rico fazendeiro, proprietário de gados e terras, um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. A Bíblia relata que ele foi o maior homem entre os povos do Oriente. O livro de Jó nos mostra a tristeza e a agonia que ele suportou, mental e fisicamente, apesar de ser temente a Deus. Porém, em meio ao sofrimento e desespero insuportáveis, Jó manteve firme sua fé em Deus, acreditando que, apesar de todas as suas circunstâncias, o Senhor iria justificá-lo no final. Jó demonstrou plena confiança em Deus em suas horas mais sombrias, sabendo que no tempo oportuno de Deus, o plano perfeito e o propósito divinos iriam se cumprir. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus foi fiel e restituiu em dobro a Jó tudo o que perdera. Essa história mostra que Deus é maior que qualquer problema que você esteja enfrentando. Ele pode te ajudar, independentemente das circunstâncias atuais. Se aceitar que Ele lhe dirija, Deus pode mudar a sua vida um dia de cada vez. O nosso Redentor vive e nunca vai te deixar, nem vai te abandonar. Deus quer dirigir seus passos quando tudo parece sem esperança e quando não existem mais forças. Jó percebeu que Deus era o Criador, o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Jó entendeu que, apesar de todo o sofrimento que Deus lhe permitiu passar, ele estava no controle o tempo todo. Deus tinha um plano maior e um propósito: provar que Jó amava e confiava em Deus, apesar de tudo. Escolha acreditar hoje, a despeito das circunstâncias. Não permita que o inimigo te fale em derrota e sussurre mentiras e desesperança. Que você no dia de hoje possa vir a conhecer a fidelidade de Deus, como Jó. No livro de Jó 42:12 diz: O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. No Salmo 105 diz: Porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre, sua fidelidade de geração em geração. Nunca perca a fé, jamais. Siga em frente. Ore comigo assim: Deus misericordioso e bondoso, aprendo hoje com Jó, esse homem que passou por provas extremamente pesadas, mas mesmo assim não perdeu a sua fé. Minhas circunstâncias, Senhor, são sombrias. Vivo hoje situações insuportáveis e desesperadoras em minha vida.
Estou sem chão e sem rumo. Mas, meu Pai, assim como fez com Jó, confio que fará comigo. Entendo que em tudo existe um propósito nessa vida e sua fidelidade passa de geração em geração. Sei que me amas e que estás no controle de tudo. Por isso hoje renovo as minhas esperanças e espero em Ti. Me sustenta com a sua graça para que eu tenha uma atitude santa para saber esperar o tempo oportuno da bênção em minha vida. Sigo em frente e jamais irei desistir, porque sei que meu Redentor vive e está trabalhando ao meu favor neste exato momento. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pare e recomece. No livro de Salmos 25, 12 e 13 diz: Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Para desfrutar a sua vida, comece a seguir os desejos dados por Deus em seu coração, em vez dos desejos da sua carne. Você poderá precisar amadurecer na fé antes de saber a diferença entre sua carne e os desejos do Espírito. Uma forma de dizer se você está seguindo o desejo de sua carne é que quando você começar a fazê-lo, perderá sua paz e enfrentará um conflito. Se isso não é de Deus, você se sentirá empurrando um cavalo empacado montanha acima. Se for um desejo do Espírito, funcionará como uma máquina bem equilibrada, fluirá como uma tranquilidade santa. Paulo diz que os caminhos da carne levam à morte e os caminhos do Espírito trazem vida. Conforme a passagem citada inicialmente, o primeiro ponto para caminhar no Espírito é temer ao Senhor. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá. Temer ao Senhor é tê-lo presente, reconhecê-lo como Criador, reconhecer-nos como criaturas, abrir os olhos e os ouvidos aos seus conselhos através da leitura da sua palavra e depois partir sem medo para os desafios que o aguardam ao longo da estrada. Se você pudesse fazer um levantamento das vezes em que tomou decisões erradas, qual seria o resultado? Você pode dizer: eu tinha certeza que meu casamento iria dar certo. Achei que este negócio era o grande negócio da minha vida. Escolher essa profissão foi um erro. Agora imagine como seria a sua vida se Deus, que nunca erra, o tivesse instruído no caminho que você deveria escolher. Você acha que as coisas seriam diferentes? Se você tomou decisões erradas e sofre consequências por isso, pare agora, recomece. Mas te dou um conselho: recomece certo. Recomece sendo aconselhado por aquele que te ama incondicionalmente, por aquele que te conhece profundamente, por aquele que tem planos perfeitos para a sua vida, por aquele que tem sonhos muito maiores que você pode imaginar para a sua vida, por aquele que é pai e que deseja o melhor para o seu filho. Nunca é tarde para recomeçar. Recomece e caminhe sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E você, com certeza, viverá uma nova vida cheia de paz, esperança e prosperidade. Ore comigo assim: Senhor, entendo que caminhar na carne leva a caminhos destrutivos e que caminhar no Espírito leva a paz e prosperidade. Escolho, Senhor, caminhar no Espírito sendo conduzido por Ti, através dos mais belos sonhos que o Senhor sonhou para mim. Por muitos anos da minha vida, tomei decisões precipitadas, agindo no calor das emoções e achando que seria o melhor para a minha vida. Foram apenas frustrações colhidas ao longo do caminho. Recomeço hoje, meu Senhor, sendo conduzido para os seus caminhos e trilhando no plano bom,
perfeito e agradável que planejou para mim. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, perfeito e agradável. No livro de Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo foi um divisor de águas na minha vida cristã. Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você, mas para isso precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Esse processo de renovação da mente tem sido o meu foco de transformação e minha vida tem mudado radicalmente dia a dia. Como disse, Deus tem planos bons, agradáveis e perfeitos para seus filhos. Ele quer que nos transformemos em pessoas com mentes renovadas, que vivam para obedecê-lo e honrá-lo. Tendo em vista que Deus deseja somente o melhor para nós e deu seu Filho para tornar essa nova vida possível, com toda alegria, devemos oferecer-nos a Ele como sacrifício vivo e colocar-nos a seu serviço, conforme diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo preveniu os irmãos em Cristo: não vos conformeis com este mundo. Os cristãos prudentes concluem que grande parte do comportamento mundano foi descartado. Entretanto, nossa recusa em nos conformarmos com os valores deste mundo deve ir muito além de comportamentos e costumes. Deve estar firmada em nossa mente. Deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa, transformando a sua maneira de pensar. É possível evitar a maioria dos costumes mundanos e continuar a ser orgulhoso, cobiçoso, egoísta, rebelde e arrogante. Somente quando o Espírito Santo renova, reeduca e redireciona a nossa mente, somos verdadeiramente transformados. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6 diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo dividiu as pessoas em duas categorias: aqueles que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa e aqueles que seguem o Espírito Santo. Todos nós estaríamos na primeira categoria se Jesus não tivesse nos oferecido um escape. Uma vez que tenhamos respondido sim a Ele, continuaremos a segui-lo, porque seu caminho nos traz a vida e a paz. Devemos diariamente preferir conscientemente centralizar nossa vida em Deus. Leia a palavra de Deus para descobrir as diretrizes divinas e passe a segui-las. Em cada situação de perplexidade, pergunte a si mesmo: o que Jesus gostaria que eu fizesse? Quando o Espírito Santo indicar o que é certo, faça-o imediatamente. Ore comigo assim: grande e maravilhoso Deus, meu Pai amado, seus planos para a minha vida são bons, perfeitos e agradáveis. Quero vivê-los na sua plenitude. Entendo que, para que isto ocorra, preciso ser transformado pela renovação da minha mente. Me ajude, Senhor, neste processo de renovação através da ação do seu Santo Espírito. Rasgo os meus planos e projetos pessoais para viver a sua vontade, que é muito melhor do que eu possa imaginar. Quero seguir minha vida segundo o seu propósito. Me ajude poderosamente para honrar e glorificar o seu nome neste mundo caído. Assim eu peço
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.